Em 1994, com esse pedacinho de papel, você enchia o tanque de gasolina do seu carro e ainda sobrava para aquele jantar romântico. Hoje, você mal compra carne para o tal jantar romântico. Para onde foi esse valor? Ele evaporou? Não, ele foi transferido. Você já parou para pensar o que é riqueza? Durante séculos, reis mataram por isso. Prata, ouro, moeda. Hoje, os governos imprimem isso. Mas a verdade é que ambos estavam errados. Dinheiro não é riqueza. Dinheiro é apenas um meio de troca. Se você estiver numa ilha deserta com uma mala de dinheiro, você morre de fome. A história da economia é, na verdade, a história da humanidade, tentando responder algumas perguntas. De onde vem o valor das coisas? Por que esse pão vale algo? É pelo trigo? É pelo trabalho do padeiro? Ou é porque você tem fome? A resposta errada para essas perguntas causaram guerras e revoluções. A resposta certa liberta você. No final, a palavra que melhor define a economia é a escassez. A história que eu vou te contar hoje não é sobre números chatos, é sobre uma guerra invisível de ideias. De um lado, engenheiros sociais que acham que podem controlar a sua vida como uma máquina. Do outro, pensadores que descobriram que a economia é incontrolável. Vamos desde Adam Smith, passando pelo homem que previu o apocalipse da fome, o nosso querido e iluminado Marx, até a única escola que entendeu como o mundo real funciona. Você está no canal Pobre Conselheiro e hoje vamos dar uma viajada na linha do tempo da economia. Antes de falar do pai da economia moderna, Adam Smith, primeiro tivemos os mercantilistas, entre o século XVI e o século XVIII. Para eles, a riqueza era acumular metal. Eles achavam que a economia era um jogo de soma zero. Para o Brasil ficar rico, por exemplo, Portugal tinha que ficar pobre. O governo bloqueava importações e acumulava cada vez mais ouro. O erro, eles confundiram moeda com riqueza. Ter ouro e não ter comida, por exemplo, produção, gera inflação, não prosperidade. Depois vieram os fisiocratas. Eles deram um passo à frente. Entenderam que a riqueza circula, mas eles achavam que só a terra gerava valor. Indústria, comércio, para eles, eram estéreis. Se você não plantasse, você era um parasita econômico. Outro erro de limitação. Então, vieram os anos de 1776. Adam Smith, o pai da economia moderna, muda o jogo ao chegar à seguinte conclusão: a riqueza das nações vem da produtividade e da divisão do trabalho. Mas ele falha miseravelmente a não ver que a produtividade é guiada pela utilidade subjetiva. Smith descobriu o motor, a produtividade, mas não entendeu quem era o motorista, o consumidor e seus desejos subjetivos. Adam Smith então trava em um simples mistério, o paradoxo da água e do diamante. Ele tem dificuldade de resolver esse enigma. A água é vital. Sem ela, você morre em 3 dias, mas ela é barata. O diamante é inútil para a sobrevivência, mas vale milhões. Por quê? Sem conseguir resolver esse enigma, os economistas clássicos criaram uma regra errada. A teoria valor
trabalho. Eles disseram: o diamante é caro porque dá muito trabalho para achar. A água é barata porque é fácil de pegar. As coisas valem o trabalho que deram. Se demorou 1 hora para achar a água e 1000 horas para achar o diamante vale mais. Parece lógico, né? Mas esse erro foi um erro fatal. Eu levei 1 minuto rasgando e amassando esse papel. Mas alguém pagaria por isso? Não. Trabalho não gera valor sozinho. Guarde essa informação, pois ela será muito útil no decorrer do vídeo. Em 1798 surge em cena um sujeito extremamente pessimista, Thomas Malthus. Ele trabalha um conceito econômico extremamente importante: escassez e rendimentos decrescentes. O conceito de rendimentos decrescentes, na perspectiva de Thomas Malthus, é o princípio econômico que explica por que a produção de alimento não consegue acompanhar o crescimento populacional, levando à escassez e à pobreza. Malthus olhou para isso e introduziu a lei mais dura da economia, a lei da escassez. Ele previu que a população cresceria mais rápido que a comida. Ele errou sobre a tecnologia, mas acertou sobre o princípio. Recursos são finitos. Não existe almoço grátis, porque a Terra tem um limite físico de produção. Malthus nos ensinou que economia é a ciência de gerenciar a escassez. Hoje todo mundo critica Malthus. Mas como que esse sujeito, em 1798, ia imaginar aquele monte de colhedeira, drones de pulverização, tecnologia de armazenagem? Logo, nós nunca devemos desassociar a teoria do tempo que ela foi pensada. Em 1818, na Prússia, nasce um rapazinho que influenciaria gerações: Karl Marx. Carl, you're a man. Carl, stop, Carl, my one. Carl. Eu só consigo me lembrar de The Walking Dead. Eu sou muito infantil. Desculpa. Foi um devaneio da minha parte, mas eu amo esse vídeo. Lembra que eu te falei para você não esquecer de Adam Smith? As coisas valem o trabalho que deram. Se demorou 1 hora para achar a água e 100 horas para achar o diamante vale mais que a água. Marx, ele não tirou suas ideias do nada, não. Ele foi um leitor voraz de Smith e Ricardo. Ai, o Ricardão. Eu estava quase esquecendo esse coitado. É porque ninguém gosta de lembrar do Ricardão também, né? David Ricardo foi um dos pensadores mais importantes da escola clássica de economia, ao lado de Adam Smith e Thomas Malthus. Ficou muito famoso por desenvolver a teoria da vantagem comparativa, refinar a teoria do valor-trabalho e a teoria da renda da terra. Inclusive é considerado um dos pilares do liberalismo econômico clássico, devido à sua teoria das vantagens comparativas, onde ele defende o livre comércio, afirmando que o livre comércio internacional é benéfico para todas as nações, mesmo que uma delas seja menos produtiva em todos os aspectos. Ele era contra restrições protecionistas, a não intervenção do Estado, defendendo que o mercado deveria funcionar sem a regulação do Estado, acreditando que a iniciativa privada era mais eficiente para gerar riquezas. Eu estou quase gostando desse cara. Mas aí vem a teoria do valor-trabalho. Ricardo aprofundou na ideia de que o valor da mercadoria era determinado pela quantidade de trabalho necessário para produzi-la, influenciando o desenvolvimento da economia política. Isso aqui foi o ponto principal que detonou tudo, pois lembra que te falei que Marx era um leitor voraz de Smith e Ricardo, ou Richard?
tanto faz. Então, Marx pegou a teoria valor-trabalho e aplicou pura lógica. Logo, se você está indignado com a teoria marxista, culpa sabe quem? Adam Smith e o tal do Ricardão lá. Foi culpa desses caras, pois Marx simplesmente aplicou a lógica de Marx. 1. Se todo valor vem do trabalho, premissa de Smith. 2. É o operário que faz todo o trabalho físico. 3. Então o produto pertence 100% ao operário. Marx dizia, se o patrão fica com essa parte, ele roubou o operário. Ele chamou isso de mais-valia. Foi explorando esse bug que surgiram as teorias de Marx. Ele pegou esse erro e o levou ao extremo, tudo porque achava que o valor era objetivo e vinha do suor. Marx achava que a economia era um jogo de soma zero. Para um ganhar, o outro tem que perder. O sistema marxista é a lógica perfeita. O sistema marxista é logicamente perfeito se as premissas estiverem certas. Mas e se o valor não vier do trabalho? O erro de Marx não foi de lógica interna, foi de premissa. Ele assumiu que o valor é objetivo e intrínseco ao objeto. Se essa premissa cai, todo o edifício socialista desmorona. Marx ignora o fator tempo, preferência temporal, e o risco assumido pelo empreendedor. O operário recebe hoje, certeza. O patrão, além de todo o investimento que foi feito, ignorado por Marx, só recebe se vender. O patrão fica com risco e a espera. Em 1871, Karl Menger, fundador da escola austríaca, resolve o paradoxo e derruba a teoria de Marx. Ele prova que o valor é subjetivo. O valor não está na coisa, está na satisfação da necessidade humana. E mais, ele define o conceito de utilidade marginal. Marginal significa na margem, a última unidade. O primeiro copo salva minha vida. Valor, R$1.000. Já o 10º copo eu uso para lavar o chão, por exemplo. R$1. A água, ela é barata porque é abundante e sua utilidade marginal é baixa. O diamante é caro porque é escasso e serve para status, uma necessidade humana. Conclusão: o trabalho não determina o preço. É o preço esperado pelo consumidor que justifica ou não o trabalho. Isso refuta Marx, Smith e o Ricardão tecnicamente. O custo é consequência do preço, não a causa. Parece que está errado. Mente é igual valor. Agora sim. Se você achou que estava bom até aqui, agora que a coisa pega fogo. No século XX é que fica bom o negócio, pois entram em cena alguns economistas muito importantes. De um lado, engenheiros sociais que pensavam que podiam controlar a sua vida como uma máquina, sendo os economistas mais conhecidos John Keynes e, posteriormente, Paul Sem, um dos economistas mais influentes do século XX, que ajudou a espalhar o keynesianismo mundo afora. Do outro lado, pensadores que descobriram que a economia é incontrolável. A escola austríaca, com Mises, Hayek e Hoffman. Pronto, uma guerra estava travada. No século XX, Keynes introduziu a macroeconomia focada na demanda agregada. O erro técnico: ele tratou a economia como um fluxo hidráulico homogêneo, ignorando a estrutura heterogênea do capital. Keynes ignorou a estrutura complexa do capital. Ele tratou a economia como uma máquina de somar. Para ele, se a economia para, o governo deve injetar dinheiro para estimular o consumo. Ele foca no curto prazo. Ele defende que o Estado poderia estimular a economia manipulando a moeda e o gasto.
assumindo que dinheiro é riqueza e não apenas meio de troca. Já a escola austríaca, liderada agora por Mises e Hayek, aprofundam as teorias de Menger, com Mises formulando o teorema da impossibilidade do cálculo econômico sob o socialismo, e Hayek explicando os ciclos econômicos, quando o Banco Central manipula os juros e distorce a preferência temporal dos agentes, ele causa os famosos malinvestments, investimentos insustentáveis. O juro não é o preço do dinheiro, mas o preço do tempo. Quando o BC mexe nos juros, ele está tentando atrasar ou adiantar o relógio da sociedade à força. Essa é a grande diferença entre Keynes e Hayek. Keynesianos veem a economia como um sistema hidráulico de demanda agregada. Se o consumo cai, o governo injeta liquidez. Os austríacos mostram que isso distorce a estrutura de capital. Quando o Banco Central manipula os juros artificialmente, ele falsifica o sinal de tempo. Logo, ele distorce a preferência temporal. O empresário investe em projetos de longo prazo, achando que existe poupança real, mas só existe papel pintado. O resultado não é crescimento, é um mal investimento. Isso gera o boom artificial que inevitavelmente leva à crise. A crise não é falha de mercado, é correção necessária da distorção monetária estatal. E Mises foi além com o problema do cálculo econômico. Sem propriedade privada, não há mercado. Sem mercado, não há preços reais. Sem preços, é impossível calcular a alocação eficiente de recursos. Olha como as coisas se encaixam. O planejamento central não é apenas difícil, ele é teoricamente impossível. Mas se os austríacos estavam certos, por que os governos adoram Keynes? Porque Keynes disse que o governo poderia hackear a economia. Será que isso vale mesmo que isso? Keynes deu a desculpa para os políticos imprimirem dinheiro. Eles acham que se jogarem papel pintado na economia, todos ficam ricos. Mas lembra da água no deserto? Se eu te der um copo, vale muito. Se eu te der um oceano, vira enchente, concorda? A inflação é essa enchente de dinheiro falso, afogando seu poder de compra. Conclusão: a história da economia é a história da descoberta que o valor é subjetivo e a escassez é real. Mercantilistas achavam que era o ouro, logo erraram no objeto. Clássicos e marxistas achavam que era o suor, erraram na origem. Keynesianos acham que é papel impresso, erraram no método. Só os austríacos entenderam que o valor é a sua escolha. A escola austríaca é o topo dessa evolução, porque ela se baseia na praxeologia, a lógica irrefutável da ação humana. Eu estudo isso para não ser enganado por sofismas matemáticos que ignoram a realidade humana. O governo vai continuar imprimindo dinheiro, os preços vão continuar subindo, a única defesa que você tem é o conhecimento. Se você quer aprender a proteger o valor do seu trabalho e ajudar a defender as ideias de liberdade, bem-vindo ao canal Pobre Conselheiro. Um abraço e até a próxima, pobre gafanhoto.